pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem, né? Estamos aqui para mais uma ATPC e nós estamos aqui com a nossa equipe de anos iniciais, né? Está aqui a Tamires, a Dilma, a Lucimara e o Júlio, ele também está, mas daqui a pouco ele entra de novo, acho que a internet. Bom, hoje nós viemos novamente, mas para falar de um tema muito importante, que é o plano de aula e roteiros de estudos, que é uma nova sugestão que a Secretaria está trazendo para nós, é a sugestão de um bom planejamento para a aula. Vamos lá? Vamos para esta aventura? Então vamos lá. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Paulo Freire. Então, meus amigos e amigas, vamos caminhar. Este é o nosso destino, caminhar cada vez mais para lugares maravilhosos. Vamos caminhando, Tamires? Bora lá! Então, o objetivo hoje da nossa ATPC, pode seguir, é discutir e tematizar a importância do plano de aula ou roteiro de atividades como instrumentos de apoio da aprendizagem. Vamos lá? Os conteúdos é o próprio plano de aula e roteiros de estudos. Mas para isso nós sempre fazemos, né? E gostamos de fazer, e é importantíssimo porque a leitura é algo fantástico na vida de um ser humano. Então nós trouxemos a leitura em voz alta. E nós trouxemos hoje para vocês Clarice Lispector. E nós trouxemos um lado um pouquinho interessante de Clarice Lispector. Nós sabemos que ela veio de fora, né? Ela se tornou brasileira, mas ela de verdade não era brasileira. E ela veio para cá, para o país, com 6 anos de idade, foi naturalizada brasileira. Ela é escritora, ela foi jornalista, escreveu contos, escreveu pouquíssimas crônicas, contos, mas ela escrevia também para jornais. E só que ela não escrevia só, ela escrevia para 3 jornais. E os jornais que ela escrevia, ela tinha que escrever aquilo que a própria editora do jornal queria. Então, como mulher não podia aparecer em jornal nenhum, a não ser aquelas mulheres ousadas, né? Ela escrevia, mas outros assinavam por ela. Então, ela escrevia quase todo o jornal. Mas havia jornais que ela escrevia que, principalmente o Diário da Noite, que tinha colunas só para mulheres, chamava essa coluna, ela pagava Ilka Soares, que era uma artista ousadíssima para a época da década de 50 e 60, que a mulher também não tinha muita voz ativa, mas ela era uma artista de renome e muito bonita, muito, né? Assim, tudo dela era muito. Então, como ela era bastante ousada, a Clarice Lispector teve a ideia de usar o pseudônimo de Ilka Soares, fazendo de conta que era ela que escrevia para o Diário da Noite. E pagava, ela recebia o seu salário, metade era da Ilka Soares, para ela usar o pseudônimo da Ilka, né? Todo mundo achando que era a Ilka que escrevia. E a Clarice Lispector ganhava a outra metade, ok? Mas ela também ganhava algo que ela amava, que era falar sobre coisas importantes para as mulheres, através da sua escrita. É muito gostoso saber disso. Só que na década de 50 e 60, como a mulher era vista principalmente em prendas domésticas, que não era isso que ela
ela pleiteava, não, a Clarice Lispector. O que ela fazia? Ela escrevia sobre aquelas mulheres que gostavam muito de se parecer com artistas, aquelas mulheres. Então, ela escrevia questionando isso, dando a sua opinião e, de certa forma, querendo alertar um pouquinho os seus leitores, principalmente as leitoras, porque se tratava de uma coluna só para mulheres. Então, deixa eu só terminar um pedacinho aqui. Ela é do tempo modernista, ela fez um romance. O último romance dela publicado foi A Hora da Estrela, né? E ela tem outros romances. Inclusive, ela escreveu aquele das galinhas, né? Da Laura, A Vida Íntima de Laura, que é para crianças. Ela escreveu no tempo que os filhos dela eram pequenos. Então, ela é uma escritora que tem uma diversidade de gêneros textuais. E é uma coisa que eu gosto muito nela. E eu trouxe para vocês o livro Só para Mulheres. Esse livro traz o tempo que ela escrevia para as colunas feministas, né, femininas. Aí ela usava outros pseudônimos de outros artistas, também famosas, como Teresa Quadros, Ellen Palmer, só que assim, ela tinha o Correio da Manhã, o Diário da Noite, escrevia em coluna feminina. Então, aqui tem um resumo de várias. É muito interessante, o livro é muito gostoso. Bem assim, quando você abre ele, dá a impressão que você está na década de 50 e 60. É muito gostoso de ler. E aí, chamaram esse livro de Só para Mulheres, que era o nome da coluna do Diário da Noite. Então, eu vou ler para vocês o que eu trouxe, que é um questionamento que ela faz sobre a questão da beleza. Eu vou ler Beleza em Série. Espero que vocês gostem. Beleza em série. Existe uma triste tendência agravada nos últimos anos para estandartizar a beleza e os tipos femininos. Influenciada pelo cinema, a mocinha escolhe uma artista de bastante renome e passa a ser o seu carbono. Imita-lhe o cabelo, a maquiagem, o riso, os gestos, as modas, às vezes até o tom de voz. Houve a fase da Marilyn Monroe, das Lollobrigidas, da Sophia Loren. A febre agora ainda é das bebê, intercaladas aqui e ali por pequenos estágios em Debra Page, Marisa Lacio e Pierre Angeli. Garotas bonitas que poderiam ser lindas no seu tipo próprio, mascarando-se de caricaturas de francesas, italianas e até suecas famosas. Belezas em série, belezas de catálogo, numeradas, como se adquiridas por encomenda postal. Despersonalizadas, essas pobres imitações jamais conseguem sucesso, pois o que fez a fama daquelas estrelas não foi o cabelo penteado desta maneira, e nem foi o sorriso dengoso de dedinho na boca, nem foi aquele olhar cheio de convites. Foi a personalidade, o talento, a graça, e estas nenhum cabeleireiro, nenhum maquiador, nenhum trejeito, estudados diante do espelho, lhe darão. Sejam vocês mesmas. Estudem cuidadosamente o que há de positivo ou negativo na sua pessoa e tirem partido disso. A mulher inteligente tira partido até dos pontos negativos. Uma boca demasiadamente rasgada, uns olhos pequenos, um nariz não muito correto, podem servir para marcar seu tipo e torná-lo mais atraente, desde que você seja você mesmo. Os homens não gostam das mulheres em série. Se gostam daquelas estrelas, é porque as acharam diferentes. Vocês, imitando-as, apenas serão consideradas ridículas. Por favor, meninas,
Sejam você mesmas. Vejam a crítica que ela traz, né? É muito interessante. Por isso eu trouxe para vocês, para poder dar um gostinho a mais, para que vocês desfrutem a mais desse Só para Mulheres, ok? Vamos prosseguir, Tamires? Bom, então o que nos trouxe aqui foi o plano de aula e o roteiro de estudos. E aí, para começar, eu tenho uma pergunta para vocês. Como organizar um plano de aula ou um roteiro de estudos que seja alinhado com a proposta pedagógica? Vocês já pensaram nisso? Para início de conversa, vamos pensar. Por que planejar? Por que será que a gente planeja? Porque ele facilita o enriquecimento profissional da gente. Porque faz a gente refletir sobre a nossa prática e o nosso ensino. Quem são nossos alunos? Quais saberes que eles têm? Tudo isso vai dentro desse plano. E aqueles que têm mais dificuldades? Eu também preciso pensar. Por isso eu planejo. Vamos lá? Determina atividades que serão desenvolvidas e o que serve como referencial a seguir pelos professores. Veja, quando eu planejo, eu tenho atividades também. Eu tenho o macro do planejamento, do que eu penso durante o que eu vou fazer desse meu percurso da semana. Mas eu tenho as atividades que eu tenho que desenvolver. Para quem consegue, para quem ainda não consegue, porque eu tenho saberes dos meus alunos envolvidos nessas atividades. Então, eu preciso saber que tipo de atividades eu vou desencadeá-los. E o plano aproxima vocês, educadores, de seus estudantes, pois alia o pensamento e a teoria com a ação do educar. Então, eu não só penso, eu não só tenho a teoria, como eu tenho todos os dados e informações dos meus alunos, porque sou eu que estou lá com ele e conheço quem são eles. E a partir de todos eles juntos, né, todas essas coisas juntas, é que eu planejo as minhas atividades, as minhas aulas, para que ele possa realmente aprender. Vamos lá. Bom, então, antes de ir para o plano, né, a sugestão do plano ou roteiro de estudos, eu quero deixar claro uma coisa. Há um documento que saiu para a nossa diretoria de ensino no dia 19 de junho. Esse documento ele fala sobre as orientações, os papéis, as rotinas e principalmente o plano de aula. Como que ele deve ser mais ou menos feito. E aí, a nossa equipe estudou esse documento, a nossa equipe dos anos iniciais, e aí o que nós fizemos? Pensamos em como trazer isso para a prática de vocês, de uma maneira que fosse um pouco mais fácil de entender. Então, o que traz lá neste documento é um modelo de plano de aula ou roteiro de estudos da seguinte forma. Ele traz com a introdução, traz com uma temporalidade, com os objetivos de aprendizagem, como a aula será montada e o acompanhamento e avaliação da aprendizagem. Mas de que forma eu faço tudo isso dentro desse plano de ação? Então, é agora que nós vamos trazer a sugestão que veio da SEDUC, que é de São Paulo, da Secretaria da Educação, ok? E nós vamos trazer para vocês um exemplo, uma sugestão. Não significa que é para vocês fazerem idêntico, mas é uma sugestão, é um roteiro, é um desafio, porque nós trouxemos um gênero novo, que eu acho interessantíssimo a gente compartilhar. E, como sugestão, nós vamos apresentar aqui ele já dentro, formulado, para vocês perceberem como é que eu vou tratar esses 5 itens que foram colocados pela SEDUC. Então, vamos lá, Tamires? Por favor. Então, plano de aula ou roteiro de estudos. Por que a gente está chamando um ou outro? Porque dentro de um já vai o outro dentro. De verdade, ele é um só, mas um precisa do outro para sobreviver, digamos assim. E todos os dois, eles têm o mesmo modelo, o mesmo traçado, com
com 5 coisas para serem feitas, desenvolvidas. Bom, então, a identificação. Então, dentro da identificação tem que vir o nome da escola, lógico, porque isso aí também vai para os pais, né? Tem que vir o nome da professora, que turma que ela leciona, porque eu não estou fazendo um plano de aula para mim enquanto professora. Que turno que eu leciono? Manhã? Tarde? O componente curricular, se é língua portuguesa, se é matemática, se é história, geografia, ciências, né? A arte e educação física fica para os especialistas, mas eles também têm o plano de aula e o roteiro para ser feito, ok? Então, vamos lá. Segundo, temporalidade. A temporalidade, ele vai se referir ao período da realização de aulas. Então, nós estamos aqui no momento fazendo para o período de uma semana, que seria dia 22 a 26 de junho, neste caso, ok? A quantidade de aulas previstas, 3 aulas por semana, tá bom? Semanais, 3 aulas. Vamos lá. 3, que são os objetivos da aprendizagem. Dentro dos objetivos da aprendizagem, o que eu preciso ter e garantir para eles? Eu preciso garantir os objetivos da minha aula. Eu preciso saber para que eu quero essa aula. O que eu quero que eles, de fato, aprendam. Então, nós colocamos aqui. Nós vamos trabalhar com o diário de leitura, que é um gênero que é novo, né? Digamos assim, entre nós, a palavra diário de leitura. Conhecer o gênero textual diário de leitura, pensando nas habilidades de leitura, bem como nas de produção. Quando a gente fala em diário de leitura, nós vamos ampliar a leitura dos alunos. Porém, não é só a leitura que está em jogo. Está em jogo também a escrita, porque ele vai poder pôr suas opiniões ali, daquilo que ele leu. Então, está em jogo tanto o que eu leio, eu aprofundo mais minhas leituras, porque eu vou ganhando mais, não só riqueza de vocabulário, mas compreensão de escritas de outros autores, né? Eu vou participando de tempos históricos sociais que aqueles autores escreveram. Porque se eu leio um Machado de Assis, eu tenho um tempo histórico que ele escreveu e ele colocou sua opinião ali também para escrever. Se eu leio hoje um Antônio Prata, que é uma crônica gostosa, deliciosa, eu estou me vendo mais, vivenciando algo mais do cotidiano e que geralmente cabe para muitas pessoas. Eu, por exemplo, me identifico muito com Antônio Prata, porque ele tem coisas ali que ele traz da infância dele, do cotidiano da infância dele, que fez parte do meu cotidiano também. É muito interessante, não é isso? Então, vamos trazendo isso, ele vai despertando coisas maravilhosas de leitura para nós. E nós vamos ampliando horizontes, não só a leitura em si, mas ampliando muitas coisas juntas. E também produzo, porque eu vou escrever, eu vou dialogar com o meu diário. Para isso que ele serve. Eu dialogo, eu reflito com aquela leitura que eu fiz. Por que será que eu não gostei? Ah, de tal trecho eu não gostei disso aqui, ele não foi muito feliz, por isso, isso e aquilo. Então, eu vou aprendendo a dialogar ao mesmo tempo que eu vou escrevendo. Então, são 2 situações, de leitura e de produção, e a parte escrita, né? Isso é muito interessante. Outro objetivo da aula é despertar o gosto e o prazer da leitura. Gente, nós precisamos fazer isso sempre com nossos alunos. Quando nós fazemos a leitura em voz alta, em nossa sala, e damos prioridade a ela, como se ela fosse a nossa estrela maior que vai brilhar primeiro nas nossas aulas, a leitura em voz alta, é justamente para trazer muitas coisas desse autor que eu quero colocar para as crianças, para eles conhecerem a importância dessa leitura, o quanto é gostoso ler para entreter, porque nós temos muitas leituras, muitos tipos de leitura, ler para estudar, ler para entreter, ler para compreender, então eu tenho muitos tipos. E quando eu falo gosto e prazer da leitura, é para gostar mesmo, é para trazer a curiosidade para eles, é para trazer a vontade de ler mais. Essa é a intenção maior. E criar o hábito pela leitura. Isso é uma consequência, ele vai criando esse hábito de leitura.
Quanto mais eu leio aquilo que gosto, mais eu vou buscando coisas que gosto e vou descobrindo, até as que eu, através daquelas que eu não gosto, eu vou descobrindo coisas que eu gosto. É interessante tudo isso, é algo para a gente pensar. Bom, aí nós temos a habilidade de ler, aí tem a habilidade, né, ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, de língua portuguesa, e a habilidade 16. Só que nós vamos focar nessa atividade nos 4º e 5º anos, que fica muito mais fácil. E aí, quando a gente fala dela, ela está falando assim, ó, essa habilidade, ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda dos professores, textos do campo artístico-literários, como contos populares, os de fadas, acumulativos, de assombração, tem aquele de detetive, que é uma delícia, as crianças adoram, entre outros, contos de mistério. Nossa, os alunos de 4º e 5º ano são apaixonados por contos de mistério. Ali eles entram várias coisas, entram crônicas, pode entrar muitas outras coisas, não é? E a gente gosta do ponto de partida do gosto literário deles, ok? Então, vamos lá. Então, esses são os objetivos de aprendizagem. Então, dentro deles, objetivos de aula, habilidades e agora objeto do conhecimento. Dentro do nosso currículo paulista, né, do Ler, Escrever e EMAI, ele já vem também mostrando para nós qual que é o objeto do conhecimento. Dentro desta habilidade existe um objeto do conhecimento. No caso aqui, é a leitura colaborativa e autônoma. Então, eu posso trabalhar ora colaborativamente com os alunos, como eu posso trabalhar autônoma, ele individualmente. E aqui, neste caso, este plano de aula será feito para a leitura autônoma, ok? Então, vamos lá. E agora vem o 4, né, que é como a aula será realizada, o quarto tópico, que está lá naquele modelo, só que agora a gente está destrinchando, né, está dizendo mais ou menos o como. Bom, o planejamento da aula será realizado em 2 maneiras. Aqui eu vou chamar a atenção, vou parar um pouquinho. Por quê? Porque uma maneira é o roteiro de estudantes, né, roteiro para os estudantes com acesso à tecnologia. Nós sabemos que a acessibilidade é algo que há anos e anos e anos nós falamos. Falamos principalmente quando falamos das pessoas com deficiência. A questão da acessibilidade, seja ela para deficiente, seja ela deficiência física, a gente tem a acessibilidade de degraus, tem que tirar degraus, colocar rampa. Só que agora, e também nós falávamos de tecnologia para muitos alunos com deficiência. Hoje nós falamos, olha só como são essas coisas, né? É para a gente poder pensar que eu estou falando. Como é que nós fazemos se na nossa rede, infelizmente, nós não temos todos que possuem a tecnologia? Então, a questão do acesso é algo que vem pegando tanto para as pessoas com deficiência, como agora, com a pandemia, para as pessoas que não têm deficiência, mas não têm o acesso à tecnologia. Então, são coisas que a gente tem que pensar. Vamos ampliar nossos horizontes. Então, neste momento, o que nossa equipe pensou? Pensamos assim, vamos elaborar dentro desse plano de aula um roteiro que dê conta para as crianças que possuem internet, possuem aparelhos tecnológicos e também elaborar um roteiro para os estudantes sem esse acesso, porque eles também precisam aprender, mas eles não têm acesso no CMSP, eles não têm acesso porque não tem TV para assistir a VUNESP, as aulas do CMSP. Então, como é que eu dou conta desse montante? Então, neste momento, é hora de pensar e dar acessibilidade a esses que também não têm acesso à tecnologia. Então, nós vamos falar de 2 planos de aula, ok? Então, vamos prosseguir. Mas antes de entrar propriamente no plano, nós vamos fazer uma pequena introdução. Então, a aula aqui, neste caso agora,
é para os estudantes com acesso à internet e outras tecnologias e estudantes para quartos e quintos anos, ok? Pode prosseguir, Tamires, por favor. Bom, então, a partir daí, nós vamos incentivar os alunos a ler os livros, ok? Esse é como que fala? Um dos nossos objetivos seria esse, né? Que é incentivá-los a ler, aumentar, né? E só de diferentes gêneros. Porque a gente pode, quando eu trago o diário de leitura, eu leio aquilo que gosto. Os tipos de leitura vão se diversificar. Olha que coisa mais gostosa. E escrever seus diários de leitura após as leituras realizadas por eles. Outro. Então, pensando ainda no diário de leitura, durante a aula, no caso, nós estamos usando a internet, não esqueçam disso. Então, durante a aula, o professor pode fazer via WhatsApp, porque a maioria estão usando o WhatsApp, pode ser o Microsoft Teams, entre outros, Google Classroom e assim vai. Pode-se perguntar a eles, né, se eles já ouviram falar sobre o que é um diário. Será que vocês já ouviram falar sobre o que é um diário? O que será que é um diário? Pode-se começar por aí. Então, vamos lá. Mostrar o diário, você tem que ter um seu próprio, para que eles possam ter a ideia do que é e como poderão fazê-lo. Também pode mostrar alguns blogs, que são diários eletrônicos, assim que ele vai tomar contato com as diferentes maneiras de escrever um diário. Só que eu vou contar uma coisinha para vocês. Nós lá da diretoria, lá para 2009, 2010, nós também fazíamos o diário de leitura. Só que o nosso diário de leitura, nós tínhamos um objetivo. O acervo do Ler e Escrever, o primeiro acervo, chegou para a diretoria de ensino. E nós queríamos ter o contato com esses livros, ver o que eles falavam, ver o que traziam, quais eram esses autores, descobrir essa diversidade textual que tinha ali. E essa curiosidade nossa, inclusive a nossa supervisora, que hoje já aposentou, a Áurea Célia, que a gente tem a maior paixão, foi uma das que nos incentivou também a fazê-lo. Ela também participou, tem a escrita dela lá também, a leitura e a escrita dela. Pena que nós não conseguimos buscá-lo lá na diretoria, mas ele se encontra lá, esse livro, né? É um caderno encapado, todo bonitinho, escrito diário, né? E o que nós colocávamos ali? Cada um tinha que pegar um livro do nosso acervo, e aí nós líamos, e depois nós colocávamos ali o que é que esse livro tinha. Mas nós não colocávamos a história inteira, sabe por quê? Porque a gente tinha que deixar um pouquinho de curiosidade e vontade naquela pessoa que lê o nosso diário para ler aquele livro. Então, a gente deixava bem no momento do auge, da êxtase do livro. E deixávamos em pause. Para quê? Para que o outro pudesse ler. Então, nós também fizemos um diário de leitura muito gostoso, só que o nosso objetivo era saber o que existia, quais eram as diversidades textuais, os gêneros textuais que existiam naquele acervo imenso que veio do Ler e Escrever, o primeiro acervo. Então, essa foi uma experiência incrível, que eu acho que é legal também, porque vocês que têm sala de leitura nas escolas de vocês, aproveitem quem tem, aproveitem essa situação. Vamos descobrir o que tem naquela prateleira, vamos descobrir outras obras de um mesmo autor, ou vamos descobrir outros autores que falem da mesma coisa daquele autor que eu gosto mais. Olha que interessante, são coisas que dá para a gente pensar. Então, vamos lá, vamos continuar, Tamires, por favor. Então, o mais importante nessa atividade é que os estudantes encontrem sentido no escrito do diário e se apropriem de mais uma prática da cultura escrita. Porque a partir daquilo que eu li, o que é que eu quero colocar naquele papel? O que é que eu vou colocar naquele diário? Mais para frente nós vamos mostrar as possibilidades. E essas possibilidades podem ampliar de acordo
com as sugestões que vocês podem ir colocando ali dentro, ok? Então, vamos lá. E para introduzir os estudantes nesse universo, pode-se fazer a leitura de livros escritos, como se fossem diários. Aí a gente sugere aqui o Diário de Anne Frank. Vocês podem mostrar até no WhatsApp, numa aula que vocês estão fazendo, uma videoaula para eles, conversando com eles, mostrar, perguntar se alguém já viu, se não viu, que jeito que é. E aí o Diário de Anne Frank, vocês podem escolher o dia que ela escreveu. O Diário de Anne Frank, ela está escrevendo digamos, uma biografia mesmo, autobiografia. O Diário de Zátala, tem o Diário da Misteriosa Menina. Então, é muito gostoso, ele incentiva você a escrever. E mostra, mais ou menos, como que será que é um diário. Esse é um estilo de diário pessoal, mas como será que é um diário de leitura? Ele também é pessoal? Isso é coisa que a gente tem que pensar. Então, olha lá. E como será um diário de leitura? Você pode perguntar isso para ele. É igual a esses diários? Vamos ver? Pode ainda utilizar as ferramentas da internet, onde encontramos várias leituras, vários deles, né, no dia a dia de leitura, ok? Vamos lá? Daí você tem a atividade a ser trabalhada, que no caso é o diário de leitura. Esse planejamento ele é feito individual, mas também a gente pode, dentro da internet, compartilhar em duplas, trios. Se for o WhatsApp, parece que no máximo são 4 até 10 pessoas. Eu não tenho muita certeza, mas sei que 4 é possível se trabalhar. Então dá para fazer em duplas, trios, quartetos, enquanto internet, porque nós estamos falando quem tem tecnologia, não esqueçam disso. Mas aqui a gente colocou individual, mas vocês podem mudar. Isso aqui é só uma sugestão para vocês terem como não digo modelo, mas essa sugestão para vocês terem como dialogar com elas, né? E fazer seus devidos ajustes, modificações necessárias. Bom, materiais necessários. Sempre, até no CMSP, quando a gente tem aula lá, tem vários professores que chegam e falam assim: pessoal, vou dar uma dica para vocês. Olha o material. Quais são os materiais que eu tenho que deixar separado antes da aula? Então, isso é muito importante, porque tanto o aluno quanto os pais não estão com você lá presente no dia a dia para eles fazerem as atividades. Então, o que nós temos que deixar? Dicas para eles, dicas práticas, que faz parte de uma rotina essa dica. Então, o que eu tenho que usar de material lá? O livro literário do kit do aluno. Quando eles foram pegar o kit com vocês na escola, que foi distribuído pela secretaria, um kit, lembra disso? Nesse kit existe um livro de leitura, mas vocês também teve escolas que entregaram o livro do Ler e Escrever laranja de textos. Lembra de capa laranja? De textos. Então, lá também tem textos, fora os livros que pode ser que algum aluno tenha em casa, ou ele pode emprestar da própria escola que tem biblioteca ou sala de leitura. Mas, caso ninguém tenha e não possa ter contato por causa da pandemia, também nós temos usando o recurso tecnológico através do link para acessar plataformas de livros online. E não sei se vocês têm recebido, eu tenho recebido de muitos colegas, muitos links e plataformas. Mas eu vou dar uma dica muito legal depois para vocês. Essa dica é vocês entrarem nos comunicados da diretoria, na diretoria de ensino, inclusive tem acho que no site também da diretoria de ensino. A sala de leitura, ela tem vários, tem PCNP e tem o assistente técnico sociocultural, que é o Tadeu Borella. Ele faz os boletins da sala de leitura. Gente, vocês precisam ver a riqueza que são esses boletins. Eu me deleito naqueles boletins. Por quê? Porque neles, eles estão ali dentro, eles têm
como que eu posso dizer, além da tecnologia, que a gente chama ele de TEL, que a gente é carinhosamente chamado por TEL, pela nossa equipe, né? E ele é maravilhoso. E ele usa uma tecnologia fantástica. O TEL coloca links dos quais você consegue viajar nas bibliotecas do país todo. Você consegue viajar em bibliotecas do exterior. Gente, é lindo, eu fico encantada. Além das bibliotecas, ele sugere sites. O último que saiu agora no mês de junho tinha as estrelas, e aí ele contextualiza toda a questão das estrelas. Você clica em cada estrela lá, tem livros que você pode acessar de graça para leitura. Gente, vocês estão perdendo tempo se não estão lendo os boletins de leitura, hein, gente? Vão lá no site da diretoria de Campinas Leste e aproveitem decampinasleste.educacão.sp.gov.br. E lá vocês vão ver sala de leitura. Peguem os boletins, porque todos são maravilhosos, mas de abril em diante é extremamente online. E lá tem links e links e links de livros. Tem viagens a bibliotecas maravilhosas do Brasil que eu não conhecia, porque são distantes, né, também. Tem na Amazônia, tem em vários lugares. E tem... Gente, é lindo. É você ler e viajar. E lá tem os links que vocês necessitam. Então, abram. Vão atrás. Sem os recursos tecnológicos, isso aqui eu estou pensando no professor primeiro, né? Sem recursos tecnológicos, utilizando de acervos literários existentes e disponibilizados pela escola. Quando eles vão buscar atividades impressas, os alunos que não têm acesso vão lá buscar, vão. Quando eles vão buscar essas atividades, já separem uns 2, 3 livros lá e deixem junto. Só que façam uma ficha da qual o aluno assine quais livros eles estão levando, porque ele tem que devolver para a biblioteca da escola. Então, esse controle tem que existir, ok? E caderno, lápis e borracha. Vamos para o próximo? Bom, a proposta de trabalho. Então, tem os encaminhamentos dessa proposta. Converse com seus estudantes sobre quem sabe o que é um diário. Se já fizeram um diário, como é que eles já fizeram? E anuncie que eles agora farão um diário de leitura. Será que é a mesma coisa o diário do diário que eles já fizeram, quem já fez? Será que é a mesma coisa? O que será que tem de diferente no diário de leitura? Então, todo esse debate, vocês vão conversando com eles. Que tipo de livros vocês gostam de ler? Eu posso, antes de falar do diário de leitura, eu posso perguntar, que tipos de livros vocês costumam ler? Qual é o seu gosto? Que tipo de leitura você gosta? Que gênero você gosta? Que autor você mais gosta? Nossa, vai sair tanta coisa boa, tenha certeza. E depois você pode introduzir a questão do diário. Bom, mostre um diário de leitura seu. Este deve seguir ao mesmo roteiro que você enviará aos seus estudantes. Nós fizemos um pequeno roteiro, mas ele não é amarrado, gente. Esse é um roteiro do qual é só para a criança começar a entender como se produz um diário, mas de verdade o diário você escreve o que você bem entender, não é assim? Porque o diário é seu, você é o seu autor do diário. Mas como eles precisam aprender essa linguagem do diário, como é que se faz? Então, nós colocamos e demos sugestões, e aí vai se ampliando essas sugestões, ok? Então, vamos lá, continuando. Apresente um roteiro de leitura claro, lógico, tem que ser claro, porque senão, como é que eles vão entender? Eles estão lá sozinhos, eles não estão com você na sala. Agora, aqui no caso da tecnologia, eles estão com vocês sim, mas não dá para atender todos de uma vez, né? Porque se você tem 30 alunos e no WhatsApp cabe 4, não dá. Se for Google Classroom, cabe mais crianças, aí dá para você comportar. Mas também 30 de uma vez só, talvez você na tecnologia, eles querem ficar, eles ficam ansiosos para conversar, porque não se veem, né? Então, talvez seja melhor pequenos grupos. Aí você se adequa. Aí é com você.
Bom, aí você tem, apresente um roteiro de leitura claro, com boa sugestão de livros e links de bibliotecas virtuais, que é no caso daqueles boletins de leitura que o Tadeu Borella, o nosso assistente sociocultural, está fazendo, né? E que são maravilhosos, vale a pena, volto a dizer, para que as crianças possam realizar a leitura. Este deve ser construído pelo professor e anexado. Para cada aluno, um roteiro será escrito no seu diário. Cada um vai ter o seu próprio. Aí eu trouxe, pode seguir, Tamires, por favor. Eu trouxe o link que o nosso Telzinho fez para nós lá no boletim. Eu trouxe do boletim do mês de maio esse, porque o de junho já é um outro. Eu trouxe ele fuçando nas coisas lá, ele passou para nós lá naquele boletim esse link, eu trouxe para cá, que é de domínio público, e existem 21 obras que podem ser lidas pelas crianças. Apenas 21 obras deste link estão sendo servidas gratuitamente aos alunos, tá? Às pessoas que querem, ao domínio público, para qualquer pessoa. Então, eu acho que é uma boa opção, que dá para aqueles que estão trabalhando com tecnologia, já é um começo. Se não tem em casa, aproveitem e acessem, né, esse link, e aproveitem e acessem o boletim de leitura, da sala de leitura. Não esqueça, que foi de lá que eu tirei essas informações. Pode seguir, Tamires, por favor. Propõe aos estudantes que escolham um ambiente que lhes seja agradável e confortável para que realize sua leitura. Lógico, a gente vai querer sentar onde quiser. Se eu quiser sentar na grama lá fora, no quintal, vou lá e sento. E vou lendo meu livro, aonde eu me sentir bem. Essa é a função da leitura, é ampliar esse sentir bem, não é? Além de eu estar lendo, eu estou viajando também junto com aquele autor para aquele local, mas eu estou num lugar confortável do qual me dá prazer onde eu possa ler, né? Após a leitura individual pelos estudantes, peça para que eles façam anotações e registros de suas experiências com o livro que leu em seu caderno ou diário. Como, por exemplo, aqui eu só coloquei um atrás do outro, mas nós fizemos uma tabela para que seja preenchida para ficar mais fácil. Aqui nós, enquanto professores, estamos orientando ideias possíveis de trabalho, que não é nada diferente daquilo que vocês fariam. Nome da obra, é importante eu saber o nome daquilo que eu estou lendo, daquele livro. Nome do autor, explicar também para a criança, já que você está online, explicar para eles o que chama, o que é obra, né? Porque às vezes ele não sabe que aquele livro é uma obra. Por que será que chama obra? Discuta isso com eles, vão discutindo. Nome do autor. Por que o nome do autor? Porque esse autor, ele tem um passado, um presente e um futuro. Ele viveu, né? Ele presenciou algo, ele quis denunciar algo, talvez, dentro de uma leitura. Então, eu preciso conhecer esse autor. Qual é o pensamento que ele tem? Porque a partir do pensamento dele, é que eu vou também, a partir das leituras dele e desse pensamento, eu vou compreendendo melhor aquela leitura. A partir daquilo, de descobrir como ele pensa, em que época em que ele escreveu, que época era aquela. Como no caso da Clarice Lispector, que nós trouxemos. A Clarice Lispector estava escrevendo por um jornal da década de 50 e 60. O que se tinha naquela época? A mulher não tinha nem direito a voto ainda, né? Não tinha vários direitos, inclusive, década de 50 principalmente, ela era vista como doméstica, né? Prendas domésticas. A mulher era para isso, cama, mesa e banho. Então, se via desta forma. E isso é importante. Por que ela falava da beleza em série? Não vamos ser hipócritas, era isso que ela queria mostrar. Vamos ser nós mesmas, nós somos nós mesmas, vamos nos mostrar, né? Então, é uma certa forma de denúncia que ela estava colocando ali. Mas, olha quantas coisas a gente vai aprendendo. Por isso é importante a gente saber quem é o autor, localizar a época em que esse autor escreveu.
Se ele tem um nome de um tradutor, porque às vezes a gente lê obras que não são nacionais, mas existe uma pessoa que traduz. E aí a gente precisa descobrir quem ele é, descobrir a vida desse tradutor também, para trazer para as crianças. Do ilustrador, né? Às vezes tem livros que são ilustrados, outros não. Mas a ilustração também faz parte. E faz parte de uma capa. O que tem nesse livro? Não tem só a escrita, mas tem o desenho de quem interpretou aquela escrita, junto com aquele autor. Isso é importante também. O nome da editora, né? Isso também é outra coisa importante. Os personagens interessantes do livro, eu não preciso pôr todos os personagens, eu ponho aquilo que eu achei interessante, que me chamou mais atenção. Uma passagem do livro a passagem do livro que mais gostou e que gostaria de indicar para um amigo, entre outras coisas. Sugira que os estudantes experimentem fazer uma leitura em voz alta do que mais gostou no livro que leu, junto aos seus pais, os avós, os irmãos ou outra pessoa que mora com ele. Compartilhe com o professor, e com os colegas através dos recursos tecnológicos ou por e-mail, no e-mail das escolas, dos colegas, ou os aplicativos, ou as plataformas digitais que vocês estão usando, as experiências de suas leituras. Compartilhe sim, isso é importante, porque você valoriza aquilo que ele leu, e outra, você conhece outras obras a partir de outras pessoas. Por exemplo, eu conheci Marta Medeiros numa formação, no qual o nosso PCNP Diego, que era um apaixonado pela Marta Medeiros, trouxe, e eu não conhecia. Eu fui conhecer naquele dia, muitos anos atrás, mas já faz mais de 10 anos, mas eu só fui conhecer ali. Eu não foi na escola que eu conheci, ou então eu conheci em outros lugares, mas foi com ele que eu conheci. E a partir dali que eu comecei a ler, fui me apaixonando cada vez mais por crônicas, porque ela também produz crônicas e escreve principalmente para jornais. Então, isso é importante, a gente aprende muito com o outro. E isso a gente precisa ensinar, aprender com o outro. O que mais? Vamos lá. E a parte 5, que é o tópico 5 lá do planejamento, é o acompanhamento e avaliação da aprendizagem. Como nós vamos fazer isso? Para quem tem tecnologia é mais fácil. Vamos lá. Durante a aula, o professor deverá anotar quais perguntas fez, porque neste momento o professor ele pode interagir, e essa interação ela é importante. Quais as perguntas que eu tenho que fazer para que deixe aquele aluno refletindo sobre a leitura? Isso é muito importante. Então, essas perguntas que eu estou interagindo, elas merecem ser escritas, registradas. E as respostas dos alunos também, porque assim eu fico entendendo melhor como ele está pensando aquela leitura. Quais dúvidas ainda apresentam de acordo com a conversa, entre outras coisas que vão surgindo, vocês vão anotando. Gente, o registro, nunca esqueçam disso, que o registro é uma forma de recuperar não só as aprendizagens que eles têm, não só as dificuldades que eles apresentam, mas recuperar o como eu estou ensinando e o como eles estão aprendendo. Eu consigo fazer esse casamento através do registro da aula. É super gostoso, vale a pena. Vamos lá. Montar um portfólio virtual por aluno. Outra. A devolutiva das atividades dos estudantes, neste caso, com o auxílio da tecnologia, poderá ser realizada através de fotos e enviadas via WhatsApp. Por que nós estamos frisando o WhatsApp? Porque, através do nosso levantamento, a nossa diretoria de ensino está utilizando muito mais a ferramenta WhatsApp, porque é o que os pais conseguem, interagir melhor, tá? Mas também tem gente usando o Google Classroom, o Microsoft Teams, o Padlet, o e-mail, entre outros aplicativos que estejam utilizando no momento. Então, não tem problema qual aplicativo, desde que vocês tenham essa comunicação, porque esse é o fator mais importante, essa interação, essa comunicação que você tem que fazer com os seus alunos. E deem devolutivas, porque eles esperam essa devolutiva do professor, é dele que eles esperam. Tanto é que quando a gente está no CMSP, lá assistindo, quando o professor Rodrigo, por exemplo,
que é de História e Geografia, lá, principalmente ele é Geografia, ele é Ciências Humanas, né? Quando ele fala assim, pessoal, veja aí no chat, eu quero ver o que vocês estão falando, e todo mundo começa com aquela correria, porque eles querem ouvir o nome deles lá, eles querem ouvir a opinião do professor, porque o professor, ele é a majestade, olha que interessante, pode não parecer, mas ele é o rei da coisa, ele é o maestro de tudo, de uma orquestra. Não esqueçam disso, tá? Então vamos lá? Agora, nós vamos falar para aqueles recursos, para aquelas pessoas que não têm internet. E aí, as atividades terão que ser impressas. E a escola terá que fazer todo aquele movimento com maior cuidado por causa da pandemia, de chamar as pessoas para pegar essas atividades. Na hora que você chama para pegar novas atividades, recolhe as que estão feitas, né? Tem que pensar na devolutiva também. Não é só chamar, entregar e não pensar na devolutiva, pensar em que dia que vai devolver para a escola, para que a escola, o professor possa ter essas atividades, para que ele possa estar acompanhando o desenvolvimento deste aluno, ok? Então, vamos lá. Como trata-se do mesmo tópico, lembra que eu falei para vocês, tanto para o roteiro como para o plano de aula, o tópico são os 5 tópicos normais, né? Então, vamos repetir os mesmos tópicos, só que o olhar agora, o foco agora é o quê? É os alunos que não têm acesso à internet ou a outras tecnologias. Então, lembrando que neste momento, vamos conversar com os alunos, nós vamos, de verdade, conversar com esses alunos ou com os responsáveis, mas agora é por escrito, então é diferente um pouquinho o jeito de conversa, né? Então, vamos lá. Por isso, estabeleceremos com eles uma linguagem clara e objetiva, com a finalidade que todos compreendam a atividade. Então, vamos lá. Lembrando que ele não tem você lá no momento para enxergar o que você está falando. Porque quando eu estou com a tecnologia, eu já vou explicando, vou conversando, vou dialogando. Agora, nesse momento, não. Nesse momento, você está ausente. Esse momento é entre familiares e alunos. Eles sozinhos. Então, já demanda um pouco mais de atenção na escrita, tá bom? A atividade é a mesma a ser trabalhada, é o diário de leitura, o planejamento é individual. Então, vamos lá. Neste caso, ele é mesmo individual. O outro, ele ainda pode ser compartilhado em duplas, trios, mas esse aqui, nesse caso, não tem como, seria o individual. O que os pais precisam saber? Providencie o seguinte, papais, olha só, ou responsáveis. Materiais necessários, a mesma coisa do outro, vamos lá. Kit literário, o livro literário do kit do aluno, livros de texto do ler e escrever da capa laranja, utilizando o acervo literário existentes e os disponibilizados pela escola, porque às vezes tem criança que tem algum livro em casa, né? Caderno, lápis e borracha. Se não tem, quando vocês forem entregar as atividades impressas para os alunos que não têm tecnologia, é aquele jeito que eu já falei. Pega já da sala de leitura e faça o empréstimo, ele saber que ele tem que devolver. Então, tem a ficha, e essa ficha ele vai assinar, e ele é responsável por trazer de volta, quando ou presencial, ou quando for trocar as atividades que ele vai dar devolutiva das que ele fez e buscar novas atividades, ele já entrega os livros para vocês. E aí vocês dão baixa, mas tem que ter uma ficha, um acompanhamento para isso. Vamos lá, vamos prosseguir. Bom, aí você vai conversar com eles, por isso que tem um pequeno trechinho de conversa ali. Senhor responsável, para esta atividade, pedimos a gentileza de providenciar o livro que veio no kit entregue pela escola. Então, o pai ou o responsável tem que saber que veio esse kit. Ele sabe. Então, esse kit ele vai ter que providenciar, tem que deixar com o aluno. Seguem também 2 livros do acervo da escola, que devem ser devolvidos junto ao retorno das atividades que estão sendo realizadas em casa à escola. Então, quando ele retorna, ele devolve, e aí ele pega mais atividades para levar para casa. E assim vai, né? Ó, vai e vem.
vai para a escola buscar atividades, vai para a escola devolver e buscar novas atividades. Nessa busca, ele vai devolver os livros, ok? Então, vamos lá. Também não podemos nos esquecer de ajudar a organizar a rotina do seu filho ou filha. Por isso, sugerimos que estabeleça um local para estudar, monte um cronograma para as disciplinas que serão estudadas, mantenha horários fixos para os estudos, ter ao alcance todos os materiais necessários, separe um tempo para as revisões e evitar distrações. Como nós estamos falando de crianças de 4º e 5º anos, subentende-se que elas tenham um pouco mais de autonomia do que as crianças do 1º ao 3º. Principalmente as dos 5º anos. Elas apresentam um pouco mais de autonomia, então elas mesmas podem começar a separar suas coisas, a revisar o que escreveu. Isso vai indicando para elas certa responsabilidade e certo grau de autonomia vai ampliando. Isso é importante, tá ok? Então vamos lá, vamos continuar. Um pouquinho de conversa que a gente tem que ter com os pais, para eles saberem, e com os pais ou com aqueles alunos que já são autônomos, tá ok? Mas eles têm que saber, a gente tem que contextualizar um pouquinho o que é que nós vamos fazer. Então, a gente vai contar por que a gente escolheu o diário, né? De leitura. Por que o livro? Para que isso, né? O livro é uma ótima sugestão de atividade para os estudantes nesse momento de distanciamento, pois com essa atividade de leitura, as crianças se distraem, aprendem coisas novas, encontram respostas para os seus questionamentos e dúvidas, aguça sua curiosidade e imaginação, enriquece o seu vocabulário, estimula as expressões próprias das crianças e cria um vínculo afetivo entre as famílias e ainda leva o estudante a compreender e melhorar sua leitura. Então, papais e responsáveis, é por isso que estamos trabalhando com a questão da leitura. Além de a leitura, né, aqui no caso, a gente não vai colocar a habilidade que a gente quer desenvolver para os pais aqui. Mas, de verdade, nós, enquanto professores, sabemos que a habilidade de leitura é ampliar mesmo. A leitura nos traz uma ampliação de conhecimentos, né? E isso é importante. E aqui, nesse caso do diário de leitura, nós vamos ampliar o conhecimento de leitura, assim como de produção. Nós vamos fazer as duas coisas quase que concomitantemente, ok? Então, vamos lá. Na proposta de trabalho, organize com seu filho um espaço onde ele possa ficar à vontade para realizar suas leituras. Está vendo como a gente está conversando com os pais? Neste momento, eu não estou dizendo o que o professor... como é que eu falo assim? Eu não estou dizendo o que eu estaria falando, mas ali eu já estou apontando para os pais o que precisa ser feito de verdade. Pense e escolha um bom horário para fazer essa atividade. Faça no mínimo 3 vezes por semana. Ou seja, pode fazer na segunda, pode ser na quarta, pode ser na sexta. É uma sugestão, mas pode ser intercalado em outros dias. Isso é tudo sugestão. Só que a gente não pode esquecer do CMSP. Sempre ou após o CMSP ou antes do CMSP. Eu acho que eu acabei esquecendo de marcar aí, mas é uma coisa que vocês têm que lembrar, porque eles têm aulas todos os dias no Centro de Mídias São Paulo, ok? Da Educação de São Paulo, que é o CMSP, todos os dias. E cada um tem um horário. Por exemplo, 4º e 5º anos ficaram para o período da tarde. Então, eles podem fazer essa atividade no período da manhã, ou antecedendo a aula, ou aí vai, antecedendo que eu diga assim, 1 hora antes da aula, não sei, aí vai da opção dos pais e responsáveis e do aluno organizar a sua rotina, tá bom? Peça ao seu filho que escolha um dos livros sugeridos pela professora do acervo da escola
Pode ser através do próprio livro que está na sua casa e o que foi enviado para eles no kit, ok? Pode seguir. Quando seu filho e filha terminar a leitura, você pode perguntar sobre o assunto ou sobre o tema do livro. Perguntar se ele gostou da indicação do livro que a professora fez. Também pode pedir que ele conte ou leia um trecho do livro que ele mais gostou. Então, ele vai dialogar com a família, tá? Peça para que seu filho escreva no caderno o nome do livro que leu, o nome do autor, o trecho que mais gostou, se indicaria alguém, entre outras coisas. Pode seguir comigo. Aí, nós trouxemos uma sugestão do diário de leitura. Você vai falar, nossa, mas ficou muito escolarizado. A princípio, é para que eles possam aprender o que eles podem escrever lá dentro. Porque, por exemplo, eu li um livro, mas se eu não menciono que livro que eu li, por exemplo, Diário de Anne Frank, eu li. Mas se eu não menciono dentro do meu diário de leitura, eu falo assim, nossa, aqui há momentos em que ela escreve tal coisa, tal, mas eu não disse que era do Diário de Anne Frank. Quem vai ler não vai saber que era desse livro que foi dali que eu tirei. Então, eles vão descobrindo pistas das quais se faz necessário para poder escrever o seu diário. Então, eu complemento mais, eu amplio mais a questão do diário. Então, vamos lá, vamos ver. É uma sugestão que vocês acham que já fazem. Então, tem o nome do livro, o nome do autor, o nome do ilustrador. O que é ilustrador? É quem desenhou, né? Então, eu já estou deixando, explicando um pouquinho mais, por quê? Porque pode ser que algum pai tenha dificuldade, ou alguma criança ainda tenha dificuldade em entender a palavra ilustrador. Então, a gente já deixa um pouco mais fácil para ilustrar melhor. Nome da editora, personagens interessantes do livro. Por que escolheu esse livro? É interessante eu saber. Uma passagem ou trecho do livro que mais gostou. Ele pode contar com as suas palavras, não precisa ser igual do livro. Ah, mas olha, eu gostei tanto, mas tanto quando ele fala o Capitães de Areia, quando ele está lá na Bahia, né? Então, ele vai contando coisas, fatos daquilo que ele leu. Você indicaria esse livro a um amigo? De que maneira você pode escrever para fazer com que seu amigo fique curioso e com vontade de ler? Isso é importante, né? Depois tem ali, escreva aqui por que você indicaria esse livro a um amigo. Bom, aí tem outras sugestões. Isso aí é só para eles começarem a entender como escrever. Outras sugestões, anotações e opiniões, é uma sugestão. Quais são suas impressões? Os seus pensamentos? Os seus sentimentos quando você leu aquilo? Quais são os seus pontos de vista sobre o que leu? Olha, esta obra aqui é fabulosa, por isso, isso e isso. Ou então, ele pode ir mostrando outros pontos de vista. Vontade de ler mais. Poxa, eu tenho tanta vontade de ler livros, então aqui nesse momento, nesse diário, eu posso escrever títulos de livros que eu ainda não li, mas eu gostaria muito de ler. Então eu posso escrever. E nesse diário eu vou ticando conforme eu vou pegando esses livros para serem lidos. Então, tem outras ideias e que eu tenho certeza que vocês também produzirão. Mas isso aqui são sugestões que nós estamos encaminhando a vocês, tá? Não significa que é para ser feito em sala, né, na sala de aula ou por WhatsApp, tecnologia. A devolutiva dos roteiros. Isso é importante a gente ter essa devolutiva, né? Conforme combinado durante a retirada do kit na escola, após o estudante realizar suas atividades no roteiro, faz-se necessário guardá-las e entregá-las na escola de acordo com o dia e horários agendados. Então, o que a gente pode fazer para organizar melhor? Se aquele aluno não tem pasta e a gente não tem condições de comprar uma pasta elástica, a gente pode, lá dentro da própria escola, colocar dentro de um saquinho plástico ou colocar dentro de um envelope, para que não seja perdido aquelas atividades, não se percam. E aí você vai ensinando aos poucos aquele tipo de organização. Terminei, vou colocar no saquinho, vou guardar, para depois eu entregar para a escola. Sei que não é uma coisa tão fácil assim, mas é algo que precisa ser ensinado e precisa ser aprendido.
E a gente não aprende de uma hora para outra assim, ó, no estralar de dedos. A gente tem o ritmo de aprendizagem, cada um tem. Agora, se eu não insistir neste hábito de guardar dentro de um envelope, ele nunca vai guardar, ele sempre vai rasgar, ele sempre... Por quê? Porque aquilo para ele não vai fazer sentido. Então, eu vou mostrar para ele o porquê que se guarda. Eu vou aos poucos inserindo esse hábito nele. Bom, é muito importante que sejam devolvidas na escola as atividades do roteiro, pois nós precisamos observar os saberes que seu filho adquiriu ou ainda necessita de ajuda. Lembre-se que nós estamos conversando com os responsáveis, tá? Outra, podemos contar com vocês? Acreditamos que sim. Juntos venceremos essa pandemia. Desde já, agradecemos a sua colaboração. Bom, aqui nós trouxemos as referências bibliográficas, né? Inclusive o comunicado da CGRH, COPED e EFAP, né? Que é as orientações sobre os papéis, rotinas e registros durante as atividades escolares não presenciais, do dia 19/6. Nós trouxemos também o Centro de Mídias. Por quê? Porque quando nós pensamos essa atividade, dentro dessa atividade foram trabalhadas muitas questões de leitura durante esses meses lá no Centro de Mídias. Então, nós trouxemos e puxamos a habilidade do segundo bimestre em questão de leitura e puxamos também a questão da leitura para cá. Então, sempre fazendo um diálogo com o Centro de Mídias junto. Então, nós colocamos aqui. Colocamos também o DE Campinas Leste, que é o nosso site, onde lá vocês terão atividades do segundo bimestre feitas por nós, PCNPs, e lá terão essas atividades, mas também vocês têm a oportunidade de acessar a sala de leitura, os boletins de leitura, não esqueçam disso, que estão, ó, maravilhosos. A escola de formação, né, nós temos. Também, quando perguntamos para vocês assim, quando eu perguntei, por que nós planejamos? E aquelas respostas, ela não veio do nada. Ela veio deste livro aqui, do Sacristã, né, Ingimene, Compreender e Transformar o Ensino, e a gente pegou os professores como planejadores. É muito bom esse texto, eu acho que vocês devem ler para ampliar mais, né? E aí são essas referências bibliográficas. E depois tem a nossa... Estamos terminando, né? Chegando ao fim da nossa atividade. E aqui está a nossa equipe, quem são nossos supervisores, que são responsáveis pela nosso núcleo pedagógico. Tem mais supervisores trabalhando na diretoria de ensino, mas esses 3 são os responsáveis, né? Nossa equipe de anos iniciais, o nosso dirigente, a nossa diretora de núcleo. Então, fica aqui um grande abraço. Espero que vocês tenham compreendido mais ou menos isso aqui é uma sugestão, não significa, Angélica, vamos ter que mudar tudo, Não, não é questão de mudar, é questão de nós adaptarmos. E lembrando que o tecnológico, a mudança é extraordinariamente rápida, né? Então, eles também, na SEDUC, estão tentando mudar muitas coisas para nos acomodarmos também. Acomodarmos no sentido não de acomodação, de não fazer nada, não é isso. Mas nos acomodarmos para que a gente tenha tempo para acompanhar os alunos. Porque não adianta nada eu ter a formação da TPC, eu trabalhar com o meu currículo, com os alunos, mas eu não acompanhá-los. Então, eu preciso deste acompanhamento, destas devolutivas. E esse próprio acompanhamento, essa observação diária que a gente vai fazer com eles, via tecnologia ou via os impressos, é delas que a gente precisa, dessas informações, desses acompanhamentos. Então, espero que vocês tenham gostado. É muito simples, são sugestões. Eu acho que elas são boas para serem acatadas. Agradeço a nossa equipe que está aqui presente comigo, sempre firme, forte. Essa turma é muito 10, tá? E até uma próxima. Obrigada
e tenham uma excelente semana. Tchau, pessoal!